Todos nós sabemos, e está na ordem do dia, que a emissão de gases de efeito estufa tem provocado o aquecimento global do planeta. Esse aquecimento global do planeta tem provocado alterações climáticas graves que têm sido responsáveis por catástrofes naturais que nós, em Portugal, notamos particularmente nos incêndios florestais, que há uns anos atrás não tinham a intensidade nem a frequência com que hoje acontecem. O ano de junho de 2019, portanto o mês de junho de 2019, portanto o último mês de junho, foi o junho mais quente de sempre na Europa. Nos últimos 50 anos, a temperatura média na Europa subiu 1,5 graus. E a nível do planeta, os últimos 4 anos foram os anos mais quentes desde que há registros. O PSD é um partido que desde sempre tem tradições na área do ambiente. A primeira lei de bases do ambiente é de 1987, ou seja, de um governo do PSD, e em 1983, ainda antes de 87, pela primeira vez, um elemento da Juventude Social Democrata foi secretário de Estado, foi o engenheiro Carlos Pimenta, e foi justamente secretário de Estado do Ambiente. Ou seja, ao nível da Juventude Social Democrata, desde sempre o ambiente também foi colocado na linha da frente. E, portanto, o PSD tem de honrar a sua história, vai honrar a sua história e tem, portanto, de colocar as questões ambientais no topo das suas prioridades. Este problema do aquecimento global é um dos problemas, quiçá o problema mais sério que a humanidade, neste momento, enfrenta. Porque, no limite, aquilo que nós estamos a falar é da preservação da própria vida humana em partes significativas do planeta Terra. Ou seja, se nada fizermos, dentro de alguns anos, poucas décadas, há partes do planeta que nem sequer podem acomodar a vida humana. E, portanto, fazermos alguma coisa, ou melhor, fazermos tudo o que podemos fazer para evitar, ou pelo menos atenuar fortemente a emissão de gases de efeito estufa, é algo que temos de fazer em respeito pelas gerações futuras. Em respeito por nós próprios, seguramente por nós próprios, mas acima de tudo, em respeito por aqueles que hoje têm 10 anos de idade, têm 20 anos de idade, têm 30 anos de idade. E, portanto, nós concordamos, o PSD concorda, que se vive um estado de emergência climática. A palavra emergência está ligada a qualquer coisa que vai acontecer no imediato. E, portanto, aqui não é uma emergência que vai acontecer no imediato. É emergência no sentido de que a ação tem de ser no imediato. Se não tivermos a ação no imediato, será tarde mais tarde, porque depois, mais tarde, já está feito mal e a recuperação é impossível e cada vez mais difícil de atenuar. Os principais poluidores no mundo são, em primeiro lugar, a China, que polui e tem poluído cada vez mais. Em segundo lugar, são os Estados Unidos, que polui, mas tem poluído cada vez um pouco menos. Em terceiro lugar, é a União Europeia, que polui e tem poluído cada vez um pouco menos. E em quarto lugar, a Índia, que polui e tem poluído cada vez mais. Comparado com isto que acabamos de dizer, Portugal tem um significado mínimo no todo mundial. Agora, aquilo que nós não podemos aceitar é que, por sermos pequenos, não vale a pena não cumprirmos porque temos pouca eficácia ao nível mundial. Não é verdade? Ninguém tem o direito de não cumprir a sua parte à escala mundial. Ninguém, nenhum país, por mais pequeno que seja, e nenhum de nós, individualmente, tem o direito de o fazer, porque só todos, em conjunto, é que é possível atingir os objetivos pretendidos. E, portanto, Portugal tem de fazer o quê? Primeiro, tem de cumprir a sua parte no sentido de reduzir as emissões de dióxido de carbono, particularmente de dióxido de carbono. E tem depois de ajudar todos os demais países com consciência climática e mais avançados para que a agenda climática seja colocada no primeiro lugar
das prioridades mundiais, de acordo com a emergência climática com a qual nós concordamos. No âmbito das medidas de combate ao aquecimento global, há duas formas de o fazer. Por um lado, reduzir as emissões de CO2. Por outro lado, aumentar os espaços verdes para uma maior captura de CO2, para uma maior destruição do CO2 que é produzido. Portugal prevê atingir, ou quer atingir, a neutralidade carbónica, ou seja, o CO2 que é produzido é todo ele capturado e todo ele destruído, prevê atingir a neutralidade carbónica em 2050. Aquilo que o PSD entende é que nós devemos fazer o esforço máximo para que isso seja atingido ainda antes do ano 2050. E, portanto, agora eu vou passar a enunciar, tentando não ser muito extenso, para ser mais rápido, um conjunto de medidas fundamentais que nós nos propomos fazer, ou acelerar, ou aumentar, ou apurar, porque muitas delas, em parte, já existem, no sentido da redução das emissões de CO2. Em primeiro lugar, a promoção das energias renováveis, que têm sido promovidas, mas ainda têm de ser mais promovidas. Portanto, aquelas que derivam da água, do sol, do vento e da biomassa. Representavam 24,6% do mix energético português em 2011. Passou para 28% em 2015 e em 2018 baixou para 27,5%. Portanto, com este governo até piorou. E está, portanto, mais longe do que aquilo que é a meta da União Europeia, que é atingir os 31% no ano 2020, ou seja, já no próximo ano, pelo que Portugal não vai conseguir atingir essa meta, uma vez que se atrasou relativamente à sua situação em 2015. Este aumento de produção de energia renovável deve ser com as regras de mercado, ou seja, o que é que isto quer dizer? Temos de acabar com as rendas fixas, ou então, dito de outra forma, com as rendas excessivas, que é como se tem dito. Mas eu vou mais longe, não estou a dizer rendas excessivas, estou a dizer rendas fixas, que ainda é mais longe. Ou seja, ter a produção toda vendida, toda garantida, com uma taxa de rendibilidade, ou seja, com um preço garantido. Tem de ser feito segundo as regras de mercado. Em segundo lugar, e no quadro das energias renováveis, discriminar positivamente o recurso à biomassa, privilegiando o salto tecnológico para as biorefinarias. Quais são as vantagens? A biomassa promove a gestão florestal porque limpa as florestas, aquilo que são o lixo, digamos assim, retirado das florestas é que é o combustível necessário para, através da biomassa, produzir energia, promove a economia do interior do país, ajuda naturalmente, por força da limpeza das matas, ao combate ou no combate aos fogos florestais e não é de produção intermitente. Quando é, por exemplo, o vento, quando é o eólico, só há energia quando há vento. Aqui não é de produção intermitente. E, portanto, no eólico pode estar a produzir, pode haver mais oferta de que procura em dadas alturas do dia. Se houver mais vento à noite, produz-se mais à noite e o consumo é menor à noite. E, portanto, há um desperdício da energia produzida. E como há um desperdício da energia produzida, o terceiro ponto é justamente o combate a isso. Retomar, com forte empenho, e a palavra forte aqui é importante, as negociações das interligações elétricas com a União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu disse no ponto anterior. Ou seja, se nós não estivermos ligados à rede europeia, e falta fazer essa ligação através dos Pirineus, se nós não estivermos ligados, nós não conseguimos vender a energia que produzimos no mercado europeu, porque a energia elétrica não é armazenável e, portanto, é produzida, entra na rede, a rede está saturada, não tem procura e, portanto, perde-se. Se nós tivermos uma ligação à Europa, entramos num mercado maior. Portanto, é absolutamente estratégico para Portugal conseguir para Portugal e para a Espanha, essa interligação elétrica com a União Europeia. O quarto ponto é a melhoria da eficiência energética ao nível do licenciamento para a construção de edifícios. Um exemplo que se pode dar, para quem não é da área,
como aliás eu próprio também não sou, se uma casa tiver, por exemplo, vidros duplos em vez de vidros simples, obviamente que tem uma situação térmica muito mais favorável. Portanto, os materiais usados e a forma como as câmaras municipais podem licenciar no quadro legal as casas que são, os edifícios que são produzidos, merecem um ajustamento contínuo, ou seja, já há muita coisa feita, mas temos de estar atentos ao quadro regulamentar que existe para que haja cada vez mais atenção, uma cada vez maior exigência naquilo que é o licenciamento dos novos edifícios e dos edifícios reabilitados. O quinto aspecto é, naturalmente, incentivar a eficiência energética no quadro dos processos de produção industrial, que é absolutamente vital. Ou seja, estar permanentemente a promover a melhoria dos processos de produção industrial, portanto, maquinaria que produza menos energia e cuja intensidade carbónica, quando trabalha, seja inferior. Promover a mobilidade não poluente nos transportes públicos, desde logo apostando crescentemente na ferrovia, e a ferrovia aqui vale para a ferrovia propriamente dita, ou, por exemplo, no campo urbano, nos metros, nos metropolitanos, a renovação progressiva da frota do Estado para carros híbridos, quando é de longo curso, e carros elétricos, quando são cursos pequenos, quando são em deslocações urbanas, algo que eu penso que o Estado está a promover e que nós concordamos e promoveremos ainda mais quando formos governo, e a penalização a médio e longo prazo das frotas municipais a gasolina e gasóleo para deslocações urbanas, ou seja, as frotas municipais que se deslocam nos concelhos em espaço reduzido podem perfeitamente ser elétricas. A penalização não é desde já, tem de ser só a médio e longo prazo, porque ninguém vai exigir que as câmaras municipais deitem os carros fora e troquem por elétricos. É à medida que o tempo avança e que se gera a substituição que isso deve ser feito, e em veículos que, enfim, trajetos curtos, porque todos nós sabemos que os carros elétricos ainda não aguentam, não têm autonomia para trajetos muito grandes. O sétimo ponto é aumentar a taxa de incorporação de biocombustíveis na gasolina e no gasóleo. A meta era de 10%, atingir os 10% de incorporação em 2020. O Governo, entretanto, baixou os 7,5% que tinha quando entrou em funções, atualmente para 7%. Portanto, retomar a trajetória de uma maior incorporação de biocombustíveis na gasolina e no gasóleo. Oitava, a aplicação progressiva da denominada fiscalidade verde e, com isso, promover a economia circular. Como exemplo, pode-se dar muitos, mas, por exemplo, o agravamento progressivo das taxas sobre os produtos de plástico, que já existe em parte e que deve ser agravado, incentivos fiscais à substituição do plástico e à sua reutilização, consoante as normas da própria e as recomendações da própria União Europeia, e a intensificação da promoção da recolha seletiva de resíduos, privilegiando as autarquias. Há autarquias que já o fazem, as maiores particularmente, mas há também muitas autarquias que não fazem essa recolha seletiva ou que não promovem essa recolha seletiva de resíduos. Nono, a alteração do Código da Contratação Pública no sentido da promoção da sustentabilidade. Hoje, o Código da Contratação Pública não prevê o critério da sustentabilidade para que se possa escolher o fornecedor / o produto que pretendemos. Basicamente é o preço e o prazo de entrega, pouco a qualidade, que conta. Pois bem, meter um parâmetro no Código da Contratação Pública que permita que também se escolha o fornecedor e o produto em função da sustentabilidade da produção desse produto. A forma como esse produto foi produzido e a sustentabilidade ambiental que ele representa. Em décimo, a criação dos planos municipais para a descarbonização, ou seja, obrigar os municípios a terem um plano, a ter um planeamento para conseguirem os objetivos a que se propõem, de forma a que seja não só feito, como inclusive mensurável. Ou seja, as reduções de emissões versus os espaços verdes que, entretanto, são feitos e levados a cabo. E o segundo ponto, o segundo grande ponto, como eu disse há pouco, a outra via é o aumento de espaços verdes para maior captura do CO2, ou seja, para destruição, pode-se dizer assim, do CO2 produzido.
primeiro ponto é a promoção num plano nacional de florestação. Este ponto será desenvolvido quando eu apresentar o programa para a agricultura e não aqui, mas eles interagem, tem naturalmente também interação aqui com a parte ambiental. O segundo é a alteração do quadro legal e regulamentar no sentido da intensificação da criação de mais espaços verdes nos grandes centros urbanos, portanto, obrigar a que os diversos planos diretores municipais que os diversos municípios têm, que todos os municípios têm, prevejam uma maior, mais espaços verdes, porque são esses espaços verdes que vão justamente ajudar à destruição de CO2. E, finalmente, a imposição de rácios de arborização urbana. Uma maior arborização urbana permite uma maior captura de CO2 e permite também, naturalmente, melhores condições na vida das cidades, uma vez que tudo aquilo que está a acontecer e vai continuar a acontecer é um aquecimento global e no aquecimento global também um aquecimento da temperatura nas nossas terras, neste caso particular, nas nossas cidades. Dado que parte do que eu aqui disse tem alguma especificidade técnica que não é fácil de qualquer pessoa apreender, eu ia pedir ao engenheiro Salvador Malheiro e depois ao engenheiro Hugo Carvalho que explicassem um ou outro ponto que me parecem essenciais para que possa ser melhor entendido aquilo que eu disse. Faltou o último ponto. Não? Muito boa tarde a todas e a todos. De forma muito telegráfica, mas sobre a questão da eliminação das rendas excessivas ou das rendas fixas, duas notas. Todos nós compreendemos há uns anos a esta parte o porquê da existência dessas rendas fixas garantidas, sobretudo para nós promovermos as renováveis, sobretudo para nós termos aqui uma alavanca para esse nicho de mercado. O que é certo é que nos dias de hoje temos condições completamente diferentes, a tecnologia está muito mais madura, os custos específicos desses investimentos são muito menores e temos, de certa forma, um mercado estabilizado no que diz respeito à geração de eletricidade, à sua distribuição, à sua comercialização e mesmo ao consumo. E nós conhecemos bem os reflexos dessas rendas fixas garantidas no passado. Contribuíram para o déficit tarifário e contribuíram também para os chamados custos de interesse económico geral, os chamados CIEGs, que são os custos relacionados com a política energética e que todos os meses nós somos confrontados na nossa fatura de eletricidade. Nesse contexto, nós queremos promover as energias renováveis, mas sem qualquer consequência para os consumidores. E queremos abolir de vez essas rendas fixas garantidas, proporcionando novas condições de comercialização. Pela Europa fora, pelo mundo fora, temos desde já os chamados Power Purchase Agreement, que são os célebres PPAs, que permitem colocar de um lado os geradores de eletricidade, do outro lado os comercializadores e do outro lado os consumidores. E é por aí que nós queremos ir. Queremos disseminar esse conceito, que aliás era o conceito que era defendido pelo Sr. Secretário de Estado da Energia deste governo, mas o anterior. Seguro Sanches era assim que queria promover os seus projetos todos no Alentejo, era sem qualquer custo para o consumidor. E nós hoje temos essa realidade de novamente termos as rendas excessivas em cima da mesa, porque estão em curso leilões para o solar fotovoltaico, 1.400 megawatts, em que o que está aqui em causa é um valor fixo e garantido para quem ganhar esses concursos. E nós, não estando de acordo com tudo isso, queremos promover as renováveis, mas sem custos para o consumidor. Gostava de dar aqui uma pequena explicação, porque é dito por este Governo que o facto da base de licitação desses concursos fotovoltaicos ser abaixo do preço do mercado, que não terá custos para todos nós. Não corresponde à realidade. Todos nós sabemos que temos momentos durante o ano em que claramente aquilo que é a oferta de energia renovável é muito maior do que a procura. Pelo que o preço de mercado nesses momentos é muito reduzido. Eu diria mesmo a tender para zero. E o facto de nós termos um valor fixo e garantido de venda tem custos. Quem é que os paga?
somos nós. E a outra questão é o facto de nós queremos promover as renováveis, não só olhando para a eletricidade. A eletricidade é apenas 25% do mix energético. Nós queremos usar as renováveis também para a energia térmica, para o aquecimento. Queremos usar o sol para poder aquecer, queremos usar a biomassa para poder aquecer e não focar tudo na questão das renováveis. A outra nota que, se o Sr. Presidente me permite, tem a ver com a questão da biomassa e o facto de nós queremos dar aqui um salto tecnológico para as biorefinarias. Os exemplos que nós temos em Portugal são sobretudo centrais dedicadas, em que nós, queimando esses resíduos florestais, depois produzimos eletricidade. Mas a eficiência dessas instalações é extremamente reduzida. Nós só conseguimos aproveitar cerca de 30% da energia que colocamos dentro da nossa instalação. E por isso, nós somos apologistas de tentar implementar de imediato um novo conceito, um conceito da biorefinaria, onde também conseguimos produzir eletricidade. Mas para além da eletricidade, produzimos energia térmica, produzimos biocombustíveis sólidos e produzimos ainda biocombustíveis líquidos. Assim, estamos muito mais próximos dos casos de sucesso que existem pelo mundo fora, mas, sobretudo, não desperdiçamos 70% da energia queimada. E todos nós sabemos que não há nenhum quilowatt-hora mais barato do que aquele que nós conseguimos não desperdiçar. Por fim, Sr. Presidente, no que diz respeito aos biocombustíveis, também na esteira daquilo que foi dito, o facto de nós agora querermos incorporar mais biocombustíveis nos nossos combustíveis rodoviários é também uma prioridade da nossa parte, em contraponto daquilo que tem sido feito por este Governo. O Governo tem falado muito da descarbonização, mas o que é certo é que está a reduzir a taxa de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis. Nós queremos sim aumentar. E queremos aumentar dando também aqui uma nota, sob o ponto de vista técnico-científico, de tentar aproveitar os chamados biocombustíveis de segunda geração, não os de primeira geração. Porque os de primeira geração são aqueles que nós temos a consciência que entram em competição com a indústria alimentar. Nós queremos sim usar biocombustíveis produzidos a partir de resíduos. Muito obrigado, era isto que tinha para vos dizer. Olá a todas, olá a todos. Eu, em primeiro lugar, queria voltar a reforçar esta consciência que o PSD tem da emergência climática. Consciência também que podemos ter medidas mais ousadas, medidas menos ousadas, mais simbólicas, de curto, de médio e de longo prazo, que podemos fazer todos muito a nível individual, mas que temos também de começar por atacar onde de facto poluímos muito. Começar logo, por exemplo, pelos transportes e por destacar esta preocupação com o transporte público, porque não vamos conseguir tirar as pessoas de usar o seu próprio carro para levar os filhos à escola ou para os seus compromissos, se tiverem de esperar 3 vezes pelo metro para o conseguirem apanhar, se cada vez que entrarem no Intercidades tiverem garantido um atraso de 1 hora ou de 1h30, e, portanto, se baixar o preço dos bilhetes traz muitas pessoas para o transporte público, deixar as coisas continuar assim vai tirar muitas pessoas de lá também. Portanto, é preciso pôr as coisas a funcionar e só assim conseguimos ter no transporte público uma grande alternativa ou uma alternativa viável para as pessoas. Depois, uma lógica nova de consumo. Nós temos um consumo de utilização única, da economia linear, portanto, extraímos um produto, construímos alguma coisa, consumimos e deitamos fora. E não podemos fazer isso mais, por isso estas lógicas todas de atacar o consumo de plástico e a venda de plástico descartável, de plástico de utilização única e subir as taxas aí, por exemplo, há boas medidas até de taras sobre garrafas de plástico. Temos que mostrar às pessoas e que dar a entender às pessoas de que consumir verde é bom negócio, dizer às empresas também de que produzir verde é bom negócio também para elas e entrar na lógica da economia circular, em que no fundo o desperdício de uns vai ser a matéria-prima dos outros, em que não desperdiçamos, em que desperdiçamos muito menos e reutilizamos muito mais. Não podemos estar numa lógica de comprar, consumir e deitar fora, temos de estar numa lógica de comprar, consumir e depois utilizar novamente. O Estado tem um papel aqui central também e a dar o exemplo. E por isso esta medida também de alterar o CCP para o Estado comprar sustentável, ou seja, se há um critério que é um critério principal do preço mais baixo, esse critério tem que começar a ser acompanhado do critério sustentabilidade. Portanto, cada vez que há um concurso público para uma obra, cada vez que há uma aquisição de bens ou serviços pelo Estado, deve estar como critério na escolha do serviço que se vai comprar ou adquirir
o critério sustentabilidade e não só o critério preço. Em suma, e para não demorar também muito mais tempo, o que se quer aqui é um novo normal em que seja normal as pessoas andarem em transportes públicos, em que seja normal nós reutilizarmos, em que seja normal consumir sustentável, normal produzir sustentável, dar o exemplo e dar o exemplo também pelo Estado com os olhos do futuro. Não há segundas oportunidades para isto, também não vamos cedo e temos mesmo de acertar à primeira. Já era tudo. Obrigado. Muito bem. Queria perguntar claramente se o PSD, ao contrário do que tem dito o Governo, que é um ato meramente simbólico, se o PSD, se for Governo, vai declarar então a emergência climática. E já agora aproveitava para perguntar qual era o significado da presença do Carvalho, se se pode fazer um paralelismo com o Carlos Pimenta. Relativamente à emergência climática, é exatamente aquilo que eu digo. Nós consideramos que efetivamente estamos em emergência climática, não porque amanhã, repito, o que disse há bocado, vai acontecer qualquer coisa, mas porque hoje temos de começar a fazer qualquer coisa para evitar que amanhã, um amanhã no sentido figurado, portanto, daqui por umas décadas, não haja remédio para aquilo que todos nós sabemos que vai acontecer. Portanto, se não estamos em emergência climática, estamos. É que não há forma de dizer que não estamos. Relativamente se o Carvalho é o novo Carlos Pimenta, nesse aspecto o Hugo vai-me desculpar, não será assim, porque o Carlos Pimenta foi mesmo pioneiro. O Hugo é hoje alguém tecnicamente habilitado e interessado na matéria. Naquela data, em 1983, o engenheiro Carlos Pimenta era mesmo pioneiro e, na altura, as questões ambientais eram muito vistas como, enfim, de alguns diletantes de esquerda, era um bocado isto a imagem que havia, e o engenheiro Carlos Pimenta, no quadro do PSD e da Juventude Social Democrata, era já alguém que tinha uma grande consciência ambiental e, portanto, nesse aspecto, é justo marcá-lo, digamos assim, na própria história do PSD. Eu queria perguntar se podia detalhar quando é que se tem o objetivo definido para atingir a neutralidade carbónica, por um lado, e por outro, se podia detalhar algumas medidas, por exemplo, nos plásticos, não é? Quando incentivam através de medidas fiscais ou outras, ou seja, se podiam concretizar essas medidas. O que aqui eu posso dizer do ponto de vista político, se quer uma coisa mais técnica, algum dos dois pode explicar. Agora, o que se diz aqui é um agravamento progressivo das taxas sobre os produtos plásticos. Já isto existe, foi criado pelo engenheiro Jorge Moreira da Silva quando era Ministro do Ambiente e agora progressivamente tudo isto na sociedade não pode ser feito de forma abrupta, porque a sociedade está equilibrada. Às vezes, em algumas coisas, desequilibrada, mas, enfim, está equilibrada de uma dada maneira. Portanto, nós iniciamos um caminho, esse caminho vai num dado sentido e, portanto, à medida que vamos agravando as taxas sobre determinados produtos, podemos ir desagravando e dando créditos fiscais sobre outros produtos. Portanto, este é o princípio político. Se quiser agora uma questão mais de pormenor técnico. Sobre a questão das metas, aliás, em contraponto com este governo é extraordinário na apresentação de metas, de objetivos, e depois explica pouco como é que lá chega. E nós queremos precisamente, não estamos tão preocupados com as metas e com os objetivos, mas sim com medidas estruturantes que permitam chegar a esse desidrato. E é importante nós termos aqui a noção de que mais do que a apresentação dessas metas ambiciosas é nós termos agora a consciência de que este governo merece ser avaliado pela performance que teve ao longo de 4 anos. Não por aquilo que se propõe fazer, mas também por aquilo que teve tempo para o fazer e não o fez. E o que é certo é que nós hoje temos uma taxa de penetração das renováveis inferior, temos, por parte da Comissão Europeia, ao nível dos resíduos, uma série de alertas de nós não estarmos a cumprir para atingir as metas a que nós nos comprometemos. No que diz respeito à eficiência energética, por mais de que uma vez o Governo de Portugal já recebeu esses alertas e, portanto, com isto quero dizer que estamos bem mais focados em medidas estruturais, como estas que aqui estão apresentadas, do que apresentarmos objetivos e metas perfeitamente localizadas no tempo. Em relação ao Código de Contratação Pública, ao ponto 9, o Dr. Barril admite, portanto, que possa ser contratado o fornecedor mais caro
tendo em conta que haja essa sustentabilidade Sim, ambiental. tem de se arranjar um equilíbrio nesses fatores. Não vamos exagerar, não é? Tudo isto tem de ser equilibrado. Agora, hoje, não tem forma de cumprir o contrato da contratação pública se for por essa via. Não tem proteção legal para esse efeito. Enfim, aqui estamos numa conferência de imprensa, não dá para isso, contava-lhe histórias que eu próprio já vivi em função disso, um bocado absurdas. Portanto, aquilo que se pretende é alterar o código no sentido desse parâmetro também dever ser considerado. Agora, não um parâmetro absoluto, mas também poder ser considerado em matéria de escolha do produto / fornecedor, não é? Tem aqui medidas de custos, tem outras medidas com aumento de fiscalidade. O que eu queria perguntar é que impacto é que tem no orçamento do Estado. Quanto é que vão custar estas medidas? O impacto de todas estas medidas é residual no Orçamento de Estado. Portanto, não estamos a falar de verbas de muitos milhões que mereçam ser, enfim, atendidas, particularmente contabilizadas em termos de Orçamento de Estado. Há outros setores onde não é assim. Estas, mesmo aquelas que possam não se compensar, da forma como está a dizer, são sempre, enfim, relativamente escassas do ponto de vista financeiro, não é? Quando se fala aqui em crescente investimento na ferrovia, Sim. nesta altura já é possível detalhar que tipo de investimentos o PSD se propõe fazer? Não é possível detalhar exatamente. O PSD, neste momento, aquilo que fez foi estabelecer um aumento, um aumento daquilo que é o investimento público até 2023, que é de cerca de 3,6 mil milhões de euros. A forma e o sítio, onde, digamos, as áreas onde será investido, ainda não foi por nós dito. Uma delas é a ferrovia, mas também terá a saúde, por exemplo, também terá provavelmente a habitação, mas naturalmente que não é para ir a todas, é para ter uma linha estratégica e essa passa em grande medida pelo setor dos transportes e dentro do setor dos transportes a ferrovia. Agora dizer-lhe assim a linha A ou a linha B ou a linha C, isso não. Voltamos à questão da emergência climática, porque fiquei sem perceber. Sim. O senhor disse que estamos fora da emergência climática. Então, a pergunta é se o senhor fosse eleito primeiro-ministro, se chegava e declarava que o país estava de facto em emergência climática. Na lógica do que eu acabei de dizer, sim. Queria perguntar, o PSD já apresentou, com esta é a segunda área de medidas, vai apresentar mais medidas no programa de forma pontual e quando é que o programa será apresentado na sua globalidade? O programa, na sua globalidade, não será apresentado antes de ser aprovado pelo Conselho Nacional. Está a ver? Portanto, aquilo que nós vamos fazendo é consensualizando algumas medidas e aquelas mais marcantes, não é? E depois apresentaremos o plano. Portanto, o programa, como é que eu lhe ia dizer? Acaba por, aquela apresentação grande do programa como um todo, acaba por perder um certo relevo, porque nós vamos apresentando até lá as medidas mais marcantes, não é? Como agora, como fiz com as finanças, como estou a fazer agora com a área do ambiente, como irei fazer com a área da saúde, como irei fazer com a área da agricultura, vamos fazendo isso, não é? E depois tudo isso aparece no programa, que irá para lá disso ter mais algumas coisas, mas de menor impacto público, digamos assim. Ficará para depois do verão, é isso? Ou seja, Não, quer dizer, o Conselho Nacional é seguramente antes de agosto, como é lógico, não é? Já agora? Hã? Já dá para esse conselho. Está quase marcado. Eu queria só perceber relativamente... É o Conselho que aprova as listas e aprova o programa, não é? Queria só perceber relativamente ao documento que apresentou e que nos foi entregue. Sim. Se estas medidas que estão aqui, algumas que eu já tinha perguntado, mas também a questão das frotas municipais, Sim. se depois no programa, quando for divulgado, se vai estar mais detalhado com percentagens, com Algumas coisas. aplicação, Pois. Isto é válido para isto e para tudo mais, não é? Algumas coisas estarão um pouco mais detalhadas, outras não. Portanto, como sabe, quando um partido está na oposição, isso é preciso ter muita atenção a isso. Eu já estive na oposição e já estive na situação, como dizia antigamente. E, portanto, quando nós estamos no poder, nós temos uma consciência exata das coisas. Quando era poder autárquico, eu sabia exatamente as percentagens todas e tudo direito, podia-me comprometer com metas muito precisas. Quando nós estamos na oposição, há coisas onde nos podemos comprometer com metas muito precisas, há outras coisas onde nos comprometemos com a intenção e o caminho que pretendemos
pretendemos seguir e as metas que pretendemos atingir. Portanto, algumas coisas poderão estar mais especificadas. No caso das finanças públicas, como vê, até especificamos um bocadinho mais. Noutros aspectos, não poderemos, porque não somos sérios se fizermos isso, porque um partido de oposição não dispõe de todos os dados para se poder comprometer à vírgula com tudo e mais alguma coisa, não é? Tendo em conta que hoje trouxe para a conferência de imprensa um vice-presidente e o cabeça de lista do PSD pelo Porto, eu aproveitava para lhe perguntar se os tumultos dentro da direção do partido já estão ultrapassados e se já podemos saber qual é o seu lugar numa das listas para... Não, não lhe vou responder a isso, mas também não respondo a mais nenhuma questão que não seja ligada com esta questão do ambiente, porque senão, a dada altura, não é notícia aquilo que o PSD neste momento quer que possa ser notícia, que é o que pensa relativamente à questão das alterações climáticas. Por isso, não é por ser essa pergunta, dizer-me outra qualquer, um comentário sobre alguma coisa que alguém disse há bocado, eu vou-lhe responder da mesma forma. Já quase não está bom saber qual é o lugar do Lucas Rio numa lista legislativa. Então as listas vão ser aprovadas em Conselho Nacional e lá vem, nem venho só eu, onde vir 230 mais suplentes, não é? Só pela insistência, o Conselho Nacional vai decorrer ainda durante o mês de julho? Sim. Deixa-me só perguntar em relação à questão de que disse não querer falar, não vai querer dizer o que é que fez ao seu amigo de longa data e companheiro de percurso, ex-vice-presidente, que o levou a bater com a porta? Nunca vai contar? A minha resposta é igual à que dei à RTP. Prefere se mantenha o silêncio? A minha resposta é igual à RTP. Já agora, a apresentação destes programas pontuais e que os Sim. têm lá, podemos fazer uma leitura de algum... Vai terminar um governo sombra antes das Não. eleições? Ou alguns ministros, nem sequer alguns ministros-chave? Não tenho isso em ideia. Obrigado.